Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Equilibra. Aqui nesse programa a gente fala sobre ferramentas para desenvolver aí o equilíbrio da tua vida mental, espiritual, emocional. E nesse programa, geralmente, eu trago um complemento da nossa conversa da quarta-feira do programa Inteligência Espiritual na Prática, que a gente fala um pouquinho mais sobre questões científicas, filosóficas, um pouco mais teóricas, assim, sobre o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual. E no programa Equilibra, a gente geralmente fala um pouco de ferramentas mais práticas, né? Então a gente traz para a prática algumas das ferramentas e dos conhecimentos teóricos e filosóficos que a gente conversou na quarta-feira. Para quem está chegando agora, não me conhece, eu sou Fabiola Hope, eu sou coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual e o nosso tema da nossa live de hoje, do programa Equilibra de hoje, eu até vou fixar aqui, ferramentas para uma vida com significado. Tô publicando aqui o tema, fixando o comentário, isso aí, muito lindo. Oi, Dai, tudo bem? Bem-vinda. E nesse programa, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas para uma vida com significado. Você sabe o que é viver com significado? Eu fiz uma enquete mais cedo no meu stories aqui do Instagram e muita gente me disse nessa semana que não sabia o que era viver com significado, que não tinha ideia do que era isso, mas que gostaria muito de entender, gostaria muito de encontrar significado, né, significância na sua vida. E muita gente tem falado sobre propósito. Oi, Pati, que bom te ter aqui. Que saudade de você. Muita gente tem falado sobre propósito, sobre busca de propósito, né? A gente encontrar o nosso propósito, a nossa missão de vida. Quarta-feira a gente falou um pouquinho sobre as diferenças, né? Entre vocação, propósito, missão de vida. E hoje eu queria trazer ferramentas muito práticas para a gente trabalhar mesmo essas questões na nossa vida, né? Trazer essa busca pelo propósito para a prática. Porque, assim, a gente fala muito em ter um propósito de vida, em ter alguma coisa, né? Um algo especial, em ter uma missão na nossa vida, um chamado, uma vocação, mas é muito difícil a gente encontrar um lá, né? Ah, eu encontrei o meu propósito, então a minha vida se resolveu. E as pessoas esperam muito isso, né? Ah, eu encontrei o propósito da minha vida, a minha missão de vida, e eu encontrei o meu lá, minha vida acabou aqui, agora, né, posso morrer em paz. E não é bem isso. O propósito, ele é o início da jornada. O propósito, a missão, né, a nossa missão nessa terra, nessa vida, a nossa vocação, ela é só a ponta do iceberg, né? É só o início da jornada, é o início do nosso caminho. E, e a gente encontrar essa missão é uma caminhada. Não é algo fácil, não é assim, ah, eu vou ler um livro e eu vou encontrar qual é o meu propósito. Não, é uma busca interior, é uma jornada interior, é um caminho que é feito dentro, né? Dentro da gente. Não é algo que a gente busca e não é um ponto final de chegada, ele é só o início. Porque aqui a gente vai falar sobre viver com significado, viver a partir do propósito, viver a partir da missão, da vocação. Vamos dizer assim, é o norte, o propósito é o motivo pelo qual você faz o que você faz, é o seu porquê, é o norteador de todas as tuas decisões e de todo o teu caminho, porque é muito difícil a gente encontrar o nosso caminho de vida, o nosso caminhar, né, a jornada da nossa vida. Encontrar o caminho é a parte mais difícil. Mas quando a gente encontra o caminho, quando a gente encontra o nosso propósito, não é nesse caminho que eu tenho que ir, a gente usa ele para seguir esse caminho, né? A gente usa o nosso motivo para continuar a nossa jornada, para ser o porquê que a gente faz o que a gente faz.
E a gente falou na quarta-feira de como é que a gente encontra isso, né? Eu dei dicas bem práticas, por exemplo, olhando para sua biografia, para sua autobiografia. O que que é isso, né? O que que é olhar para sua autobiografia? É conseguir enxergar em coisas que você já fez, em coisas que são natas, em coisas que fazem parte de você, que vêm com você desde o início da sua vida. Muitas vezes começa lá na infância, você tem um amor, uma aptidão para alguma coisa, e isso te acompanha ao longo da sua vida. Então, quando você olha para sua biografia, para sua autobiografia, né? Quando você olha para aquilo que você sempre fez, que você faz bem, que é uma coisa nata, e quando você faz, te faz bem e ao mesmo tempo faz bem ao outro, você encontrou a sua vocação. Você encontrou o seu chamado. E a gente falou na quarta que vocação vem de vox e core, né? Vox é o chamado e core é o coração. Então, escutar a voz do nosso coração, essa é a nossa vocação. E isso que a gente faz desde criança e que vem se perpetuando na nossa vida através das nossas ações, daquilo que a gente gosta de fazer, que a gente faz bem, e que quando a gente faz bem para o outro, faz bem para as outras pessoas, esse é o nosso chamado. É isso que a vida nos chama a fazer, é isso que a vida nos chama a realizar, né? Esse é o nosso chamado espiritual, né? O que a nossa alma veio fazer aqui. E está muito vinculado em fazer para o outro, em fazer para alguém, em ajudar outras pessoas. Não é só não é simplesmente fazer para mim, né? A minha vocação é para mim, o meu propósito é para mim. Não, o propósito ele tem que partir de olhar para aquilo que as outras pessoas vão se beneficiar daquilo que você faz. Tem muito a ver com o legado que a gente vai deixar da nossa existência para a humanidade, para as próximas gerações, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. O que a gente vai deixar de legado? O que a gente está resguardando, né, para essas pessoas queridas? E aí a gente falou também de enxergar as nossas relações, enxergar tudo que a gente faz na nossa vida como uma construção de ponte e não como uma construção de muro. A Paty, que está aqui, é especialista nessa área de relacionamentos interpessoais, né? Não de relacionamentos românticos, mas em como que a gente lida com as nossas relações interpessoais, e ela é ótima quando ela explica empatia. Eu amo escutar a Paty nesse ponto. E a gente precisa construir pontes, né? A gente precisa construir pontes ao invés de muros nas nossas relações, para a gente sim viver com significado. Porque a nossa missão de vida, o nosso significado está muito ligado com aquilo que a gente doa, com aquilo que a gente compartilha para as outras pessoas, para o mundo, para as pessoas que estão na nossa volta. Porque a gente tem que se dar conta que tem muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Tem muito mais coisas que fazem eu e você pessoas iguais, parecidas, né? Do que coisas que nos distanciam. Por exemplo, o nosso DNA tem muito pouca coisa, assim, menos de 1% de diferença. O nosso DNA humano para o DNA dos chimpanzés tem 1% de diferença. A gente tem muito mais coisa que nos conecta, muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam, que são os nossos gostos pessoais, as nossas preferências. E a gente hoje está vivendo num momento de tanto radicalismo, de tanto separatismo, de tanto distanciamento social, que a gente precisa olhar para as coisas que nos conectam. Né? E fazendo isso, a gente vai conseguir viver a vida com significado. Ela vai ter sentido quando a gente aprende a fazer mais ponte do que muro. Outra coisa que a gente falou também, que é muito interessante, é aprender a fazer coisas novas todos os dias. Conseguir encontrar o significado da vida significa se colocar na postura de aprendiz. Eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com todas as situações que aparecem na minha vida. Quando a gente se coloca nessa posição de olhar para tudo que acontece com olhos de o que eu posso aprender com isso, o que isso realmente
tá fazendo de bom para minha vida, o que que essa situação, às vezes uma crise, uma discussão, uma briga, uma problemática maior, o que que eu posso aprender com essa situação? Que quando a gente se coloca na postura de eu ainda não aprendi tudo que tem para aprender, eu ainda não aprendi tudo que existe, eu não sou o suprassumo do conhecimento, não tenho todas as respostas, quando a gente consegue olhar para isso, né? Para o que que a gente consegue aprender com todas as situações, a gente consegue enxergar significado e significância em tudo o que a gente faz, em tudo o que a gente está fazendo. E sempre, né? Fazer as coisas com significado é fazer as coisas para os outros, é fazer as coisas pelos outros, né? Para as outras pessoas e pelas outras pessoas. Porque a gente consegue enxergar significado na vida quando a gente consegue enxergar além do nosso próprio ego, quando a gente consegue enxergar todas as coisas boas e positivas, quando a gente consegue contribuir positivamente para a vida de alguém. Eu garanto que a maior satisfação das pessoas não é o dinheiro que recebe na conta no final do mês pelo seu trabalho. A maior satisfação das pessoas é ver o sorriso no rosto ou ver a alegria das pessoas que você ajuda, das pessoas que você transforma, das pessoas que você toca. E quando a gente tem essa postura de conseguir se livrar dos seus do seu ego, do seu desejo, a gente consegue enxergar o outro, enxergar aquilo que a gente pode fazer pelo outro, né? Então essas foram as dicas que a gente compartilhou na quarta-feira, que eu trago aqui pra gente iniciar a nossa conversa, e eu quero deixar ferramentas, além dessas, né? Ferramentas muito práticas pra gente conseguir viver com significado. E lembrando, né, aqui nesse ponto, que as inscrições para o curso O Caminho, que é um curso 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 31 de maio, 2 e 4 de junho, estão abertas, e é um curso para te ajudar a desenvolver a sua inteligência espiritual para uma vida mais leve e com significado. Vão ser 3 aulas com bastante conteúdo, bastante prática. Além das aulas, vão ser disponibilizadas 10 lives que eu vou fazer, 5 na semana que vem e 5 na próxima semana. Essas lives preparatórias de conteúdo também, que eu vou divulgar para vocês aqui logo em breve. As datas, os horários dessas lives, vai ser um preparatório assim de muito conteúdo para esse curso de 3 dias que vai acontecer no dia 31, 2 e 4, 31 de maio, 2 e 4 de junho. E eu tenho certeza que é um conteúdo muito rico, é um curso gratuito, online, mas é um conteúdo muito rico e eu tenho certeza que pode te ajudar muito a chegar no seu caminho, a encontrar o seu caminho para o desenvolvimento da sua inteligência espiritual. Então, se você não se inscreveu ainda, o link tá na bio com inscrições abertas para esse curso e eu vou deixar na descrição aqui dessa live também para você conseguir se inscrever nesse curso. E aí eu quero trazer agora, nesse momento, de coisas muito práticas que a gente pode usar na prática. Nesse programa eu tenho trazido dicas de florais de Bach e dicas de óleos essenciais que a gente pode usar em vários momentos da nossa vida. E alguns eu trouxe hoje, 3 florais e 3 óleos essenciais que a gente pode usar para nos ajudar a desenvolver uma vida com mais significado. Então são remedinhos, né, que a gente pode se apropriar, que a gente pode usar, né, para conseguir desenvolver as habilidades que a gente precisa para ter uma vida com propósito, para viver uma vida através do nosso propósito. Então, vou começar pelos florais de Bach. O primeiro que eu quero indicar para vocês é Honeysuckle. Esse floral, ele tem como efeito positivo trazer a gente para o momento presente, respeitando o nosso passado, mas não deixando com que a gente se sinta impedido de realizar as coisas por ele. Ele nos ajuda a seguir adiante sem arrependimentos. É um floral para a gente olhar
acolher aquilo que a gente sente, olhar para o nosso passado, agradecer a caminhada, mas conseguir olhar para o futuro dizendo, futuro, eu tô pronto. É daqui para frente. Eu vou conseguir viver a minha vida do jeito que eu quero viver, da forma como eu consigo viver. Então fica a dica aqui para vocês do floral Honeysuckle. O segundo floral que eu quero indicar para vocês é Clematis. Ele é um floral que tem um potencial positivo à concentração, auxiliando você a não perder o seu foco e recuperar o seu foco quando você sai dele. Tá? Então é para aquelas pessoas que geralmente sonham acordado e sonham muito acordado e não realizam, não conseguem focar no seu objetivo. Porque não é só ficar na teoria, na busca pelo propósito, na busca pela missão, na busca por um significado. A gente precisa ir para a prática. Sem a prática, sem a ação, a gente não vai encontrar o nosso propósito. A gente só consegue enxergar e trilhar o caminho caminhando. Quando a gente para, muitas vezes a gente se sente perdido. Quando a gente não está em movimento, a gente se sente perdido. E a lei da inércia diz o seguinte, que tudo que está parado tende a permanecer parado e tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, quando você consegue sair da parte do ficar parado e permanecer parado, você começa a se colocar em movimento. E esse floral Clematis, ele te ajuda a se colocar em movimento, para você ir atrás dos seus objetivos. O terceiro floral que eu quero deixar aqui de indicação é Olive. Ele é um floral que tem potencial positivo para revitalização, para momentos que você está se sentindo esgotado, sem energia. Ele é um floral que ele repõe o fôlego mental. Muito assim, quando a gente está em busca do propósito, quando a gente está em busca de viver uma vida com significado, muitas vezes a gente se sente cansado, muitas vezes a gente se sente esgotado, a gente não tem fôlego para fazer as coisas, a gente acha que tem um cansaço, um esgotamento mental, e esse floral pode ajudar muito a fazer, assim, reavivar, né? Recompor as suas energias e aumentar o fôlego aí pro seu dia a dia, para você continuar no seu caminho, para você continuar na sua jornada. Vamos partir para os óleos essenciais? Que a gente pode usar no Richô, a gente pode usar naquele difusor de óleo pessoal, né? Que a gente pendura no pescoço, coloca umas gotinhas, vai sentindo o cheirinho ao longo do dia. Tem muitas indicações para uso direto na pele ou próximo do nariz ou na pele que a gente vai ficar sentindo também o cheiro ao longo do dia. Na pele só tem que cuidar com os óleos essenciais que são cítricos, porque a gente pode ter manchas ali na exposição ao sol. E também Robert Serran, um dos grandes pesquisadores atuais de óleos essenciais, tem indicado muito o consumo por ingestão mesmo. Colocar óleo essencial na comida, ou no preparo dos alimentos. Ele tem indicado alguns óleos como ingestão, que também é uma alternativa. Eu gosto muito do Richô, eu tenho um elétrico, como se fosse um ele é um difusor de aromas, mas ele é um umidificador de ambiente, então ele vai umidificando o ambiente e liberando a essência. Eu gosto muito, uso bastante o meu. Então quero indicar aqui 3 óleos essenciais para também nos ajudar na nossa busca por uma vida com mais significado. O primeiro é alecrim, que é um óleo que é estimulante mental, ele ordena os nossos pensamentos, aumenta a nossa concentração, ajuda a gente a nos lembrar de qual é o nosso padrão verdadeiro, ajuda a gente a lembrar da nossa visão interior, aquilo que a gente realmente acredita. Ele reaviva o espírito e revigora a autoestima. Olha só que poderoso esse óleo essencial, porque muitas vezes a gente se perde do caminho, a gente não entende qual é o significado da nossa existência, porque a gente vive muito aquilo que os outros nos dizem. Porque quando a gente é criança, adolescente, a gente vai
criando as nossas crenças, os nossos valores em base àquilo que os nossos pais, a nossa escola, as pessoas que cuidam da gente, as instituições pelas quais a gente passa, vão colocando na nossa cabeça. Então a gente tem vários chips implementados de crenças que não são nossas, de coisas que não são nossas. E esse óleo essencial, ele ajuda a gente a lembrar qual é o nosso padrão, qual é a nossa essência, o que acontece de verdade aqui dentro. Claro que existem vários exercícios, várias técnicas que a gente pode usar para isso. Já expliquei num outro vídeo, numa outra live também, uma técnica para a gente fazer uma planilha com relação aos nossos pensamentos para chegar nas nossas crenças. Isso ajuda muito. E hoje eu estou indicando aqui esse óleo essencial. O outro óleo que eu quero indicar é a canela. A canela, ela é um estimulante do nosso sistema nervoso central, trazendo motivação para a nossa rotina. Ela trabalha padrões de abundância e escassez, acolhimento e nutrição materna. Um óleo essencial que vai estimular o nosso sistema nervoso central, principalmente quando a gente faz um trabalho que é muito rotina, principalmente quando a gente está imerso na rotina, que a gente acha que assim, o dia passa e a gente nem vê, porque assim, a gente nem sabe o que a gente fez direito, é um dia igual ao outro, é sempre aquela mesma rotina, né? É sempre aquela mesma rotina. Então, esse óleo essencial de canela nos ajuda a sair dessa rotina, nos traz mais motivação para nossa vida. E às vezes a gente não consegue enxergar o significado da nossa vida justamente porque a gente entra na rotina e a gente acha que a gente só serve para pagar boleto, que a gente só serve para acordar de manhã, trabalhar, pagar conta, né, ganhar o nosso salário no fim do mês e pagar conta. A rotina é muito maçante, muito massacrante e a gente não consegue sair dessa roda, né, de que eu vivo para pagar conta, para trabalhar e para pagar conta. A gente entra muito nessa rotina, principalmente agora que a maioria de nós tá em home office, tá trabalhando em casa, a gente entra muito numa rotina, as pessoas não têm mais saído, né? Não tem olhar para a natureza, fica muito todo mundo dentro do apartamento, a gente entra na rotina, não consegue enxergar motivação para sair, não consegue enxergar significado nisso, né? Que significado tem a gente acordar de manhã, trabalhar, chegar de noite, tomar banho, jantar, dormir, no outro dia tudo de novo? Que significado que tem. Então, esse óleo essencial de canela nos ajuda a trazer motivação para esses momentos em que a gente não consegue enxergar nada além da nossa rotina. Mas tem que deixar um alerta aqui com o óleo de canela. Ele é contraindicado para gestantes, lactantes e usuários de medicamentos anticoagulantes, tá? Porque ele atua direto no sistema nervoso central e ele é contraindicado nesses casos. Então, presta bastante atenção quando for usar. E o terceiro e último óleo essencial que eu quero indicar aqui para vocês é olíbano, porque ele promove clareza e concentração. Ele é ideal para auxiliar na meditação, quando você vai tentar esvaziar a sua mente um pouco. E ele promove insights de compreensão das relações de causa e efeito. Ele ajuda muito em pessoas que estão passando por mudanças drásticas. Nesse momento, eu trouxe ele aqui porque justamente muitos de nós estamos passando por várias mudanças, né? É a escola que abre e fecha, é o filho que fica com a gente, depois volta para a escola, daí a gente tem que achar alguém para ficar quando a escola fecha. Aí a gente faz home office, aí a gente volta para o escritório, aí a gente faz home office de novo. É muita mudança, né? E às vezes a gente entra num pensamento, assim, numa crença de para que tudo isso, né? Para que serve tudo isso? Claro que a minha indicação é sempre tentar aprender com a situação. O que eu tenho que aprender aqui? O que me serve? Mas esse óleo de olíbano nos ajuda a promover essa clareza e concentração. E ele ajuda na meditação também. E a meditação, comprovado cientificamente, que ajuda a gente a fazer limpeza mental de todos os nossos anseios, de todas as coisas que a gente fica ali naquela agitação, naquela ruminação mental. A meditação é muito importante para a gente sair da ansiedade e tem comprovação científica que vocês podem encontrar alguns artigos lá nos meus destaques dos stories, que eu tô sempre postando alguns artigos científicos relacionados à inteligência espiritual e à meditação.
essas foram as dicas, essas são as dicas que eu queria passar para vocês hoje, sobre esses óleos essenciais, esses florais, para a gente usar na nossa busca por viver uma vida com mais significado, para viver uma vida a partir do nosso propósito, né? Usando o nosso porquê para entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Como explicação daquilo que a gente faz na nossa vida. Queria compartilhar com vocês também um pouquinho do meu propósito, porque é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tenho vocação para ensinar e gosto muito de dar aula, gosto muito de ensinar, isso faz parte da minha vida. E o propósito da minha vida, o meu motivo pelo qual eu ensino, o motivo pelo qual eu faço o que eu faço, é porque eu acredito muito que a inteligência espiritual, ela pode e ela deve ser desenvolvida por todos os seres humanos, porque é uma das 4 principais inteligências que a gente tem, e é a inteligência que é a base para a gente entender a nossa existência, para a gente entender o nosso significado. Ela é a ciência, né, a inteligência humana, que é a nossa busca por significado. É a partir dessa inteligência que a gente se questiona qual é o sentido da vida, por que eu tô aqui, por que eu nasci, por que a gente morre. É a partir desta inteligência que é humana, inteiramente humana, que a gente começa a se questionar sobre o significado da vida. E é uma inteligência que ela precisa e ela deve ser desenvolvida por todo mundo. E eu acredito muito nisso. É por isso que eu dou aula, é por isso que eu faço mentoria, é por isso que eu tenho as minhas turmas, né, do Farmácia da Alma, que é um curso voltado para o desenvolvimento da inteligência espiritual. E é por isso que eu estou abrindo o curso O Caminho agora, que vão ser 3 aulas ao vivo, online, 100% gratuitas, porque eu acredito muito que as pessoas precisam desenvolver a sua inteligência espiritual. E eu quero dar essa oportunidade para as pessoas. E não é porque é um curso gratuito, que não é um curso pago, que não vai ter bastante conteúdo, que não vai ter exercício prático, que eu não vou trazer muita coisa bacana para vocês. É justamente porque isso faz parte da minha missão. Eu realmente acho que a inteligência espiritual pode transformar a humanidade e eu quero deixar isso de legado para o meu filho, quero deixar isso de legado para os meus netos, se um dia eu tiver, para os meus bisnetos, se um dia eu tiver. E eu entendo que essa é a minha missão aqui nesse momento. Eu quero ajudar as pessoas a desenvolver a inteligência espiritual. Por isso que eu tô fazendo o que eu faço, que eu abri o meu canal no YouTube, que eu tô trabalhando em segundo, às vezes terceiro, quarto turnos, porque esse não é o meu trabalho principal, não é disso que eu pago as minhas contas, mas é o que realmente toca o meu coração, é o que realmente eu quero fazer de bem para a humanidade, de bem para as outras pessoas. Então eu deixo aqui o meu convite, se você não se inscreveu ainda no curso O Caminho, as inscrições estão abertas, o link tá lá na bio. Quero agradecer muito você que ficou aqui comigo nessa live, ela vai ficar gravada aqui no canal. Pergunta Alessandro, o que é inteligência espiritual? Alessandro, a inteligência espiritual é uma das 4 principais inteligências do ser humano. Depois da inteligência cognitiva, a gente tem a inteligência física, a inteligência cognitiva, a emocional e a espiritual. E a inteligência espiritual é a capacidade da gente agir com sabedoria e compaixão, mantendo um estado de paz interior independente das circunstâncias. Parece fácil, parece coisa de monge né, meditando no Tibete, mas são habilidades que todo ser humano tem a capacidade de desenvolver para conseguir ter uma vida mais tranquila, mais serena, com significado e viver de uma forma que as circunstâncias externas não te afetem tanto. Viver de uma forma que o que acontece na sua volta sirva de aprendizado e não às vezes de punição, né? Porque às vezes a gente entende que a gente está passando por crises ou por momentos difíceis na nossa vida por punição. E a inteligência espiritual nos ensina que não, a gente está passando por esses momentos para crescimento, para desenvolvimento, para aprendizado, porque tem alguma coisa naquela situação que me faz crescer, tem alguma coisa naquele ponto que me faz ir para frente.
E a inteligência espiritual é isso, é a capacidade da gente agir com sabedoria e compaixão, mantendo a paz interior independente das circunstâncias. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa live, que vocês estão aqui assistindo tenham gostado. E as inscrições para o curso O Caminho estão abertas. Espero vocês lá no dia 31 de maio e nas lives que a gente vai fazer de introdução a esse tema a partir de segunda-feira. Então, vão ser 5 lives na próxima semana e 5 na semana seguinte de conteúdo preparatório para o curso O Caminho. Eu espero vocês lá. Um beijo muito grande. Namastê. Ótimo final de semana.